Olá e bem-vindos. O que é que acontece quando uma guru de autoajuda dos nossos dias e um filósofo lá do século XVII nos dão, no fundo, o mesmo conselho para lidar com o stress? É isso que vamos explorar hoje. Um modelo mental superpoderoso que junta conceitos práticos de agora com uma sabedoria que nunca passa de moda. A ideia é simples, mas acreditem, pode mesmo transformar a forma como navegamos a vida. Vamos lá pensar nisto. Já deram por vocês a gastar uma energia mental enorme, a frustrar-se ou a remoer nas ações e opiniões dos outros? Pois é uma luta muito comum no nosso mundo, sempre ligado, e é precisamente essa fonte de stress que vamos desmontar hoje. E para nos guiar temos uma dupla, no mínimo, improvável. De um lado, Mel Robbins, uma das vozes mais populares da motivação hoje em dia, conhecida pelas suas ferramentas muito diretas. Do outro, Baltasar Gracián, um filósofo do século XVII, cujos escritos sobre sabedoria, bem, resistiram ao teste do tempo. Ver como as ideias deles se cruzam com séculos de distância é o que torna esta análise tão fascinante. Vamos começar pela primeira metade deste modelo mental, que nos chega pela Mel Robbins. Ela chama-lhe a teoria do deixa para lá. E a premissa é mesmo simples. É dar a si mesmo permissão para se afastar de todo o drama que não pode controlar. Então, o que é isto exatamente? Basicamente, é a decisão consciente de parar de gastar energia a tentar gerir o que os outros fazem ou pensam. E atenção, isto não é apatia, nada disso. É, na verdade, uma jogada estratégica para redirecionar o nosso foco para onde ele realmente importa. E aqui a Robbins torna isto super concreto. Se alguém não nos inclui ou não corresponde aos nossos sentimentos, a resposta não é forçar, não é insistir, não é ficar obcecado, é simplesmente deixar para lá. Há um poder gigante neste estado de libertação. Mas por que é que isto é tão difícil? Porque muitas vezes caímos na chamada armadilha do controlo. A Robbins contou uma história engraçada sobre ver uns amigos numa viagem nas redes sociais sem ela. A espiral de insegurança que sentiu não era sobre os amigos, era sobre a tentativa dela de controlar os sentimentos deles para evitar o seu próprio desconforto. Tentar controlar o que não se controla é basicamente a receita perfeita para a ansiedade. E esta ideia, olhem, não é nada nova. Quase 400 anos antes, Baltasar Gracián escreveu sobre o mesmo princípio. Ele via as reações emocionais muito intensas, as paixões, como ele chamava, como algo que nos tolda o discernimento. A capacidade de nos mantermos firmes, de não sermos abalados por coisas externas, era para ele o sinal da verdadeira força. É a mesma ideia, o domínio interior vence sempre a turbulência exterior. Mas atenção, deixar para lá é só metade da equação. Se ficássemos por aqui, era só resignação. A segunda parte, que é igualmente crucial, é o pivô. É aqui que passamos de largar o controle sobre os outros para assumir o controle sobre nós mesmos. O ponto-chave é este. Não se trata de desistir. Pelo contrário, é sobre recuperar o nosso poder. É como cortar os fios que nos prendem às reações dos outros. É uma declaração de que a nossa paz de espírito é mais importante do que a necessidade de gerir o comportamento de outra pessoa. É recuperar a nossa agência. E esta é a parte ativa, o deixa comigo. É um momento em que, depois de libertar a energia que estava a ser gasta com os outros, a redirecionamos para dentro e assumimos responsabilidade total pelo que vem a seguir. É a mudança de porque é que eles fizeram aquilo para o que é que eu vou fazer agora. E mais uma vez, olhem só, Gracián ecoa este sentimento. A sua ideia do sábio que se basta a si mesmo é a expressão máxima do deixa comigo. A verdadeira força, segundo ele, vem da autossuficiência, não de precisar que o mundo se molde aos nossos desejos, mas de encontrar o poder dentro de nós. É a mesma lição, dita noutra época. Para tornar isto super prático, podemos resumir tudo num processo de 4 passos bem simples. Primeiro, observar a situação sem julgar. Depois, usar o mantra deixa para lá, para nos desligarmos emocionalmente. O terceiro passo é o pivô crucial para dentro. E, finalmente, a pergunta que nos devolve o poder. O que é que eu vou fazer agora? Vamos ver como é que isto funciona na prática. Este quadro compara a armadilha do controlo com a jogada de poder. Um chefe não nos promove, a armadilha é o ressentimento, a queixa. A jogada de poder é focar-nos no nosso próximo passo. Alguém deixou a louça suja? A armadilha é a irritação, o conflito. A jogada de poder é resolver o nosso problema e seguir em frente. A mudança é sempre de vítima para agente da nossa própria vida. Ok, tudo isto parece ótimo na teoria. Deixa para lá, deixa comigo. Parece simples, não é?
Mas se é assim tão simples, por que é que não o fazemos o tempo todo? E isto leva-nos à parte final e talvez a mais importante, o grande obstáculo que nos impede de avançar. Pensem nisto por um segundo. Quando se quer começar algo novo, tomar uma decisão mais ousada, qual é aquele medo que aparece e muitas vezes nos paralisa? É isto. O medo do que os outros vão pensar. Segundo a Robbins, este é o assassino universal de sonhos. Ela própria admite que demorou 2 anos a começar a divulgar o seu trabalho, paralisada pelo medo do que os amigos, a família, os ex-colegas, o que é que eles iam pensar. São estas as vozes na nossa cabeça a projetar o que achamos que os outros estão a pensar. Quem é que ele pensa que é? Isto vai correr mal de certeza. Elas podem ser brutais e são incrivelmente eficazes a manter-nos presos, a impedir-nos de fazer a nossa jogada de poder, porque essa jogada pode atrair atenção e, claro, julgamento. E isto leva-nos à tese central de toda esta exploração. A verdadeira agência, o verdadeiro poder, nunca está em conseguir que os outros nos aprovem ou concordem conosco. Reside inteiramente na nossa capacidade de nos gerirmos a nós mesmos, independentemente deles. E assim, esta análise termina com a mesma pergunta que o modelo mental nos ensina a fazer. Depois de absorver estas ideias, a bola está do nosso lado. Já não se trata do que a Mel Robbins ou o Baltasar Gracián disseram. Trata-se do que vamos fazer com isto. Qual é a próxima jogada de poder? A resposta e o poder estão inteiramente do nosso lado.